Paz e graça, meus amados irmãos, amém? Deus abençoe a vida de vocês. Irmãos, hoje eu quero falar aqui sobre um assunto. Ontem fui muito ministrado aqui, anotei algumas coisas sobre o que eu estava meditando, fui estudar, fui buscar também na palavra de Deus, amém? Algumas referências sobre o medo, amém? Como que o medo ele se mascara de várias formas, né? Em nossas vidas. Então, o que eu quero trazer aqui é um conteúdo, né, uma palavra de libertação ao nível do entendimento, ao nível da consciência, ao nível do raciocínio, amém? Eu creio que a trevas, né, significa ausência de luz. Então, quando há luz, quando há clareza, quando há entendimento, quando há conhecimento e a revelação, eu creio que a libertação no entendimento ela acontece, então a nossa consciência ela começa a ser iluminada pela palavra de Deus, amém? Então as trevas elas vão se retirando, então não somos mais dominados, amém? Pelo medo, que é isso que nós vamos falar aqui. Irmãos, como eu já disse, então eu quero falar de várias formas, então como o medo se mascara em nossas vidas, e na verdade são em várias áreas, né? Na área emocional, quero dar alguns exemplos aqui, falar algumas frases. Acredito que alguns irmãos talvez já até ouviram algumas frases que eu vou falar aqui, ou até mesmo já falaram, eu já falei algumas, mas isso demonstra o quanto ainda precisamos sermos libertos, né? Do medo, da insegurança, do receio, do ressentimento, amém? Então, a primeira raiz está no pecado e na queda do homem, né? Em Adão. Antes da desobediência, Adão e Eva, os dois viviam em perfeita comunhão com Deus, sem medo algum, né? Mas depois então do pecado, a primeira reação deles foi se esconder, né? Quero convidar os irmãos aqui para abrir em Gênesis 3:10, que diz assim, Gênesis 3:10. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Então aqui, irmãos, foi a primeira menção da palavra medo na Bíblia. E por que o homem então teve medo? O medo então ele nasceu dessa separação de Deus, desse pecado, dessa desobediência, dessa rebeldia. Deus tinha dado uma ordem, né, de não comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Enfim, toda a história que todos nós já conhecemos. E Adão, persuadido pela sua esposa, comeu, né? Então, os dois ficaram nus, tiveram que se esconder, e eles se esconderam porque eles tiveram medo, amém? Então, o medo, então, ele nasceu dessa separação de Deus, do afastamento, então, da sua presença, ou seja, a raiz mais profunda do medo está na perda da intimidade de Deus como Pai, né? Então, antes eles conheciam Deus como Pai, amém? E depois esse medo ele gera, então, um receio como se fosse uma punição. Então, a iniquidade entrou no ser humano através também desse pecado, né? Da desobediência, da rebeldia, da independência, amém? Trazendo, então, medo em todas as áreas da raça humana, amém? Na área sentimental, na área amorosa, na área financeira, porque na verdade é algo intrínseco, então isso intrínseco da natureza caída, então isso ela se dispersa naturalmente e infelizmente, né, em todas as áreas da vida do ser humano. Então, e a segunda raiz então do medo é a mentira do inimigo. Então, a primeira foi a raiz mais profunda do medo está na perda então da intimidade com o Pai, e a segunda raiz então do medo é a mentira do inimigo. Muitas setas aí são lançadas em nossa mente
e eu vou dar alguns exemplos aqui, justamente então para o inimigo tentando colocar medo, receio, insegurança em nossa mente, através de setas, através de pensamentos, às vezes através até mesmo de conversas, né, irmãos? Brincadeiras de pessoas mal intencionadas. Às vezes o inimigo pode querer tentar uma brecha no nosso coração, né, trazendo o medo. Então o diabo usa o medo como uma ferramenta então para nos paralisar, para nos prender e roubar então a nossa fé, né? Então, olha o que diz então em 1 João 4,18. Amém? Eu quero ler aqui em duas versões, irmãos, porque eu gostei muito também da versão aqui da King James, e eu acredito que vale a pena a gente ler juntos. Amém? 1 João 4,18. 1 João 4,18 na revista Almeida, Revista Atualizar, diz assim: no amor não existe medo. Amém? No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Amém? Irmãos, aqui a palavra tormento, ela pode ser também por opressão, por ansiedade. O medo também produz opressão, já falei, né? Perturbação mental, né? Porque é uma seta inflamada do inimigo, né? Quando é lançada numa mente, aquilo desce ao coração. Isso então o medo produz tormento. Logo, aquele que teme, ou seja, aquele que começa então é dominado por esse medo, ele não é aperfeiçoado no amor de Deus. Amém? Agora eu quero ler aqui na versão da King James. No amor não existe receio. Olha só que interessante. Então no amor não existe medo, não existe receio. O amor não fica com o pé atrás, né? Muitas vezes a gente usa e ouve, né, esse ditado, ficar com o pé atrás. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição. Olha só, irmãos. Eu vou falar daqui para frente, eu quero falar sobre isso. Então, o medo pressupõe punição. Aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. Amém, irmãos? Então, por isso que a palavra afirma então que o medo ele produz tormento, como nós lemos ali, né? Então o medo ele está ligado à expectativa do mal, uma expectativa para o lado errado, né? O medo então ele pressupõe o castigo de Deus, como nós lemos, e não o amor do Pai, né? Então muitas vezes nós confundimos castigo com disciplina. O Pai disciplina os seus filhos, Ele não castiga. Amém? Deixa eu só ler um texto aqui em Hebreus que fala sobre a disciplina. Olha só. Existem vários outros textos, tá, irmãos? Mas eu quero só ler isso aqui porque para não ficar tão longo. Hebreus 12, versículo 10 diz assim: Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua disciplina. Olha o versículo 11, Hebreus 12, 11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Amém? Então, Deus disciplina os seus filhos. Deus disciplina. O Pai disciplina. Né? Muitas vezes a gente vê Deus apenas como algo divino, como alguém soberano, e a gente trata a disciplina de Deus como um castigo. Mas não, irmãos.
Amém? Deus nos disciplina. É claro que a desobediência, ela gera uma consequência. Amém? Mas isso também é resultado do amor dele. Amém? Porque Deus é justo. Deus ele é reto. Deus é papo reto. Amém? Então, o pai disciplina os seus filhos e não castiga. Deus castiga os ímpios. Olha o que diz em Salmo 91:8. Salmo 91:8. Rei calamanto kurossi begaderebe caramaralabaxiga lamano. Salmo 91:8. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Amém? Então Deus, ele castiga os ímpios, como diz em Salmo 91:8. E Deus disciplina então os seus filhos. E quem são os ímpios, irmãos? Os ímpios são aqueles que negam e rejeitam a filiação de Deus através do seu Filho, Jesus Cristo. Amém? João 1,12, né? Mas a todos quantos os receberam, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, todos os que creem em Cristo Jesus são filhos de Deus. Amém? Então, Deus é Pai daqueles que aceitam Cristo Jesus. 1 João 2,23 diz assim: todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aqui não está falando de Deus, está falando do Pai, porque Cristo trouxe a revelação de Deus como Pai. Amém? Foi Cristo que trouxe essa revelação. Por isso que um dos motivos que os fariseus e todo o pessoal, a religião, matou Jesus Cristo foi quando ele falava: porque o meu Pai, né, ele afirmava ser o Filho de Deus, ele era o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus. Mas isso para a religião era algo extremamente... era uma blasfêmia para eles, né? Então quem trouxe a revelação de Deus como Pai foi Cristo. Por isso que ele era o unigênito e se tornou o primogênito, ou seja, o primeiro entre muitos irmãos. Então todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Amém? 1 João 5,12. Aqui onde que eu li foi 1 João 2,23, 1 João então 5,12. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amém? Então o medo, ele também se mascara então na sugestão de que Deus não está no controle, né? Isso causa uma insegurança. Mas o Senhor então nos revela também a cura da raiz do medo, que o perfeito amor de Deus, né, quando recebemos e permanecemos nesse amor, então o medo ele perde então o seu poder. Por isso que o Espírito Santo ele sempre vai querer nos revelar e nos libertar, amém, desse medo, através do amor de Deus sendo derramado em nosso coração. Então são processos, são fases. Tem irmãos que precisam ser curados nesse sentimento de que talvez não vão casar, talvez, né, são inseguros na área sentimental, talvez não conseguem se relacionar, talvez não conseguem mudar de emprego, talvez não conseguem ter um complexo de inferioridade, né? Alguns vivem em depressão, então precisam ser libertos, amém, dessas setas malignas. E o amor de Deus precisa ser manifestado através do Espírito Santo no teu coração para você ser liberto. Amém? Em nome de Jesus. Então, como lemos, no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo o medo. Amém? Não é em parte, mas todo o medo. Então nós podemos resumir que a raiz do medo, então, ela nasceu no Éden, lá em Gênesis 3, na separação entre o homem e Deus,
E o medo, então, ele se alimenta da mentira de Satanás e da desconfiança na fidelidade de Deus. E só é arrancado, então, pela manifestação do amor perfeito do Pai em nossos corações. Amém? Então, não sei se os irmãos conseguem perceber, mas essa revelação precisa estar em todas as áreas da nossa vida. Na área financeira, na área sentimental, na área espiritual, na área profissional, na área amorosa, enfim, né? Isso precisa ser revelado em todas as áreas das nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Irmãos, eu quero, como eu falei para vocês no início aqui, eu quero dar um exemplo para vocês, algumas frases que muitas vezes são ditas por pessoas que estão ao nosso redor, que demonstram o medo infiltrado nessas frases. Amém? Então, na área amorosa, eu tenho aqui algumas frases e eu quero falar aqui. A primeira frase é: tenho medo de ser abandonado, ser rejeitado, né? E o motivo dessa frase é porque muitas vezes já sofreu rejeição no passado, né? Já foi traído, já sofreu mentiras, infelizmente. E de certa forma esse medo infiltrou no coração, fechando a porta. Então o antídoto para essa mentira é Hebreus 13:5. O antídoto para quem diz assim, tenho medo de ser abandonado, é Hebreus 13:5, que diz assim: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Amém? Hebreus 13:5. Outra frase de pessoas que têm medo na área amorosa é: acho que não sou bom o bastante para ser amado, né? Então essa frase ela carrega então uma baixa autoestima. Amém? E o antídoto para combater esse medo é o versículo de Jeremias 31:3, que diz assim: com eterno amor te amei. Irmãos, esses versículos que eu vou citar aqui, eles precisam descer ao nosso coração, entrar no mais íntimo, no mais profundo da nossa alma, amém? Trazendo cura, trazendo libertação. Que os irmãos possam estar meditando nesses versículos depois, amém? Jeremias 31:3, então ele combate, é o antídoto para essa frase mascarada no medo, na frase: acho que não sou bastante para ser amado, amém? Outra frase, então, na área amorosa: se eu me entregar, eu vou me machucar de novo, amém? A pessoa já sofreu no passado por algum motivo, vários motivos, né? E traumas em relacionamentos, isso permanece até hoje no mais íntimo, no mais profundo da alma e do coração. E a pessoa ela tem dificuldade para perdoar, tem dificuldade até mesmo para esquecer essas coisas que aconteceu. E o antídoto para isso, da pessoa se entregar, né, novamente, é o que nós lemos aqui, que o perfeito amor ele lança fora todo medo. Amém? 1 João 4,18. O perfeito amor lança fora o medo. Esse é o antídoto para quem diz, para o medo das pessoas que dizem: se eu me entregar, eu vou me machucar de novo. Amém? Glória a Jesus. Outra frase na área amorosa é: prefiro ficar só do que ser rejeitado. Amém? E a gente encontra muitas pessoas assim, pessoas que às vezes até mesmo não assumem o compromisso, não assumem a responsabilidade, porque elas querem ficar sozinhas, né? Então preferem viver numa vida de promiscuidade, de adultério, de fornicação, do que assumir um compromisso diante de Deus e ser fiel, né? Então, pessoas que usam essa frase, prefiro ficar só do que ser rejeitado, então
É o medo da repetição, né, dessa dor. Então foi aberta uma ferida na alma e essa ferida até hoje ainda não foi curada. Amém? Eu oro para que o Espírito Santo cure aqueles que estão com essa ferida. Ruramanto corrosiga derebe caralabashei calamanto corrosaia decai. Repequetequetequeci begederequei apacato corossi. E o antídoto para esse medo, Salmos 68:6 diz assim: Deus faz que o solitário viva em família. Olha só que lindo, irmãos. Nosso Deus é um Deus de família. Amém? Deus faz que o solitário viva em família. Salmos 68:6. Então, esse é o antídoto para quem diz: prefiro ficar só do que ser rejeitado. Amém? Essas frases, irmãos, que eu estou falando aqui, repito, são frases de máscaras do medo, formas de como o medo se mascara, né? E isso gera expressões. Então essas expressões, essas frases é o que eu estou falando aqui. Amém? Outra frase na área amorosa: e se a pessoa me trair? Né? Eu já escutei muitas vezes essa frase aí: se a pessoa me trair. Insegurança, desconfiança no relacionamento, olha só. E o antídoto para esse medo aqui, da insegurança, da desconfiança, Salmo 23:1: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Outra frase, irmão, na área amorosa: ninguém consegue me amar de verdade. Né? O sentimento de ser digno, de não ser digno, do amor de alguém, do amor de Deus, né? E o antídoto para esse medo aí, 1 João 4,19, como nós lemos ali, né? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Sempre penso que vai acabar mal. Outra frase também, de pessoas que muitas vezes são pessimistas, pessoas que tiveram experiências de perdas no passado, né? E o antídoto, então, para esse tipo de medo aqui, Romanos 8:28, é crer e descansar nessa palavra, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam. Amém? Deus é soberano. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Agora, irmãos, quero falar de frases de medo mascaradas aqui na área financeira. Amém? Pessoas que dizem assim: não vou conseguir sair das dívidas, né? Eu lembro que quando eu era do mundo, até mesmo como quando eu era no início da minha caminhada, eu também falava isso, porque o sistema do mundo às vezes assim te empurra muitas coisas para compra, para consumismo, né? E a gente vai se enfiando em cada latada, em cada coisa, assim, que depois é só a gente mesmo tomando consciência, tendo domínio próprio, realmente se arrependendo e tendo o pé no chão para a gente conseguir se libertar de muita coisa, né, irmãos? Então muitas pessoas dizem: eu nunca vou conseguir sair das dívidas, né? E o motivo disso é um ciclo então repetitivo de escassez, né? Sempre de falta, né? E o antídoto para esse tipo de medo aqui é Salmos 23:1, né? Como também nós lemos ali: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém? Irmãos, se você está gostando desse vídeo, amém, deixa o seu like, tá bom? Deixa um comentário. Outra frase, então, que é uma máscara do medo na área financeira é: e se eu perder tudo de repente? Olha só, né? Esse motivo, então, essa frase, ela implica insegurança sobre o futuro, né? E o antídoto, então, para esse medo
Deus me suprirá todas as minhas necessidades, Filipenses 4,19. Amém? Aleluia, Senhor Jesus. Outra frase que as pessoas dizem na área financeira: não posso arriscar, pois eu posso falhar. Então as pessoas elas não arriscam com medo de falhar, medo de errar, depois medo de não conseguir se levantar novamente, né? Muitos empreendedores às vezes têm, quando no início da sua caminhada, tem esse mesmo sentimento. Às vezes a pessoa já tem pouco dinheiro, pouco capital para começar algo, e ela fica muitas vezes em dúvida. Ela fica... Irmãos, começou um pregador aqui em cima aqui. Amém? Peço desculpa aí pelo áudio. Chorebei caralabaxê caralabaca. Esperar o barulho aqui. Irmãos, estão em obra aqui em cima, amém? Então não dê bola aqui para esse barulho aí. Eu acho que estão martelando uma coisa desde antes já. Então, irmãos, muitos empreendedores no início têm essa dificuldade de pegar o pouco que tem para conseguir investir, né? Ou às vezes até mesmo fazer um empréstimo, né? Arriscar aquilo que não tem para tentar empreender em algo nos seus sonhos. Amém? Dinheiro é muito difícil de ganhar. Isso aqui é uma frase também que a gente escuta muito, né? Principalmente no nosso meio de trabalho, entre os colegas. E o motivo, então, é essa mentalidade de escassez, né? O antídoto, então, para esse medo, então, é o Senhor é que te dá força para adquirir riqueza. Deuteronômio 8,18. Amém? O Senhor é quem te dá força para adquirir riquezas. Aleluia, Senhor Jesus. Amém? Irmãos, antes eu estava gravando um vídeo aqui, orando, e o barulho aqui começou também. Eu tive que pausar, infelizmente tive que cortar o vídeo, o áudio. Aí agora tava silêncio até agora. Agora eu comecei a gravar. É incrível como que as coisas são, né? Começa esse barulho aí. Acredito que vai ficar depois no áudio. Agora paciência, irmãos. Amém? Outra frase de pessoas então que demonstram medo na área financeira. A frase que quando as pessoas dizem assim: tenho medo de não conseguir sustentar a minha família. Motivo, né? A pressão da responsabilidade, muitas vezes, né? E o antídoto então para essa frase, amém? Para esse medo, Mateus 6,33, que diz assim: buscai primeiro o reino e todas as coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Amém? O futuro financeiro é sempre uma ameaça. Motivo, uma ansiedade, então, pelo amanhã, né? O antídoto, então, para esse medo é: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Mateus 6,34. Amém? Outra frase que eu já escutei muitas vezes também das pessoas que demonstram medo na área financeira é: nunca vou ter estabilidade. Olha só. Ou até mesmo na área profissional, né? Motivo, uma instabilidade emocional, uma instabilidade social, né? E o antídoto para esse medo, amém? Salmos 92:12. O justo florescerá como a palmeira. Amém? Aleluia. Frases das pessoas na área da saúde. Frases que demonstram medo na vida das pessoas na área da saúde. Acho que essa dor é algo grave. Irmãos, como tem gente assim no meio da igreja, às vezes, que massageiam, né, a doença.
Na nossa congregação ali, a gente, infelizmente, tem pessoas que às vezes a gente começa a conversar e logo a pessoa ela sempre vai começar a falar das doenças, dos problemas, sabe? Parece estar sempre naquele mundo ali de... parece um pouco de vitimismo também, né? Porque ela nunca consegue romper, ela nunca tem uma palavra de fé, uma posição de fé, né? De que as coisas vão passar. Então o antídoto para essas pessoas são Êxodo 15, 26, que diz assim: eu sou o Senhor que te sara. Amém? Em nome de Jesus. Outra frase de medo na área da saúde é: e se eu ficar doente de repente? O antídoto para esse medo, então, 1000 cairão ao teu lado, mas tu não serás atingido. Amém? É o pregador aqui embaixo, né, irmão? Seu e o pregador ali em cima, né? Esse barulho. Acho que vai ficar esse áudio, infelizmente. Enfim. Outra frase, irmãos. Na minha família todos têm essa doença. Comigo vai ser igual. Olha só que pensamento, né? Das trevas, o pensamento de aceitação. Um pensamento de aceitação, né? De algo ruim. E o antídoto para essa frase aqui é: ele tomou sobre si, né, as nossas enfermidades, amém? A pessoa ela tem crença de maldição hereditária, ela aceitou isso na vida dela, né? Na área espiritual, irmãos, também quero falar de algumas frases aqui que as pessoas às vezes falam. Será que Deus realmente me ama? Então, o motivo dessa frase é um coração ferido pela rejeição humana. O antídoto, então, para esse medo é porque Deus amou o mundo de tal maneira, amém, que deu seu Filho unigênito. E assim como Romanos 8 também, como eu já li algumas vezes aqui para os irmãos. Quem nos separará do amor de Cristo? Então aqui Paulo está fazendo uma pergunta, né? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, então esse texto aqui de Romanos 8, 35 a 39, ele é o antídoto, sabe, para as pessoas que dizem realmente Deus me ama. Esse é o antídoto. Amém? Esse é o remédio. Essa é a cura. Outra frase que muitas pessoas falam: tenho medo de não ser salvo. Né? As pessoas dizem isso por uma insegurança na sua fé. Né? E o antídoto, então, João 3,36, que diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Né? Então, quem crê no Filho, quem tem o Filho, quem já aceitou Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, ele já está salvo. Porque ninguém vai ao Pai a não ser através de Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Outra frase que eu já escutei muitas vezes, isso se refere, que nem eu já falei ali em cima, que o Pai nos disciplina e Deus nos castiga. Muitas pessoas não vê Deus como Pai, então elas dizem essa seguinte frase aqui, ó: Deus deve estar irado comigo, bravo comigo, né? Porque isso está
nos remete a um sentimento de punição, né? De punição. E Deus não é vingativo, irmãos, né? Embora ele diga, a palavra diz que a mim pertence a vingança, mas é porque ele sabe de tudo. Não é que ele se vinga de algo que Deus ele não sai se vingando, não é isso que o texto quer dizer. É que Deus ele é justo, ele que é o juiz, ele que dá a última palavra, ele que dá o decreto, né? Mas Deus não sai se vingando da vida de qualquer um, sabe? Tudo essa questão da vingança, acho que nos remete mais à questão de Deus dar de acordo conforme a pureza, conforme o procedimento, né, de cada coração, de cada atitude, amém? Porque tudo isso que o homem semear, ele vai plantar, como diz em Gálatas, né, 6 e 7, amém? Então as pessoas que dizem que Deus deve estar irado comigo, devem usar um antídoto, 1 João 1,9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém? Outra frase que eu já ouvi muito também: nunca vou ser santo o bastante. 10 pessoas, elas não buscam mais a Deus. Elas estagnam, né, na vida espiritual. E isso geralmente acontece por causa da comparação com os outros, né? A comparação, meus amados irmãos, a comparação é uma das piores coisas também que o inimigo usa. Porque você fica ali se ferindo, se comparando. E isso não faz bem. Amém? Não faz bem. Então o antídoto para essa frase, que nunca vai ser santo o bastante, Filipenses 1,6, que diz assim: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Amém? Tome posse dessa palavra. O Senhor te chamou, o Senhor está te aperfeiçoando, firmando, fortificando e fundamentando. Aleluia. Amém? Surialamanto corosiga lerebecai. Outra frase: se eu falhar, Deus vai me abandonar, né? Um motivo, uma visão distorcida de Deus como um juiz severo, né? O antídoto para esse medo, Isaías 49:15 diz assim: ainda que uma mãe se esqueça, eu não me esquecerei de ti. Olha que forte. Então, irmãos, Deus é amor, amém? Deus é Pai, Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Outra frase também: tenho medo de não ouvir a voz de Deus. Olha só, uma frase que revela medo. E esse medo é devido à insegurança espiritual. Olha o que diz em João 10:27, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Amém? Se você é a ovelha, você precisa sentar, parar, acalmar sua mente, acalmar sua alma, e você vai ouvir a voz do nosso Mestre, Cristo Jesus. Amém? Ele vai falar com você. Outra frase que revela medo também na área espiritual: acho que Deus não vai me perdoar. O motivo dessa frase é uma consciência pesada, uma consciência de acusação, como nós já lemos também em outro vídeo, onde eu li aqui Romanos 8:33 e 34, que diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Aqui Paulo está fazendo uma pergunta, ou seja, quem é que vai querer acusar os eleitos de Deus? Aí ele mesmo responde, sendo que é Deus que nos justifica. Amém? É Ele que nos chamou, é Ele que nos justifica, é Ele que santifica. Amém? É Ele que dá poder e força e graça para nos santificar. Amém? Versículo 34, ele diz assim: quem os condenará? Ou seja, quem vai querer nos condenar se é Deus? Se é Deus, amém?
Aleluia. É Cristo Jesus quem morreu ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, irmãos, não há ninguém que nos acusa, não há ninguém que nos condene. Aleluia. Romanos 5:20. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, esses dois versículos, Romanos 5:20 ou Romanos 8:33 e 34, é o antídoto para as pessoas que dizem que Deus não vai me perdoar. Amém? Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, algumas expressões, né, de medo escondido, tá? A insegurança, o receio, a dúvida é medo, incredulidade é medo, amém? O querer aparecer, ser exposto é medo, medo de ser esquecido, né? A timidez exagerada é medo, medo de rejeição, medo de julgamento, o perfeccionismo, o medo de errar e ser criticado é medo, o orgulho, medo de se mostrar vulnerável, a ansiedade, medo antecipado de algo que ainda não aconteceu, também é medo, a comparação é medo, como eu já falei, medo de não ter valor diante dos outros, o ciúme, medo de perder o que se ama, a raiva descontrolada é medo, olha só, medo de perder o controle ou de ser ferido. A procrastinação é medo, medo de fracassar. Por isso, então, vai adiando, vai procrastinando. O silêncio forçado é medo. Depois eu quero dar alguns exemplos, até mesmo na Bíblia, irmãos. Eu gostaria que os irmãos lessem os exemplos que eu vou dar, senão aqui vai ficar muito comprido o vídeo, amém? Outros exemplos aqui, então. O apego excessivo é medo, medo de perder pessoas ou coisas, então ela fica agarrada, aquilo ali não solta. A resistência à mudança é medo. A religiosidade sem vida é medo, medo de não ser aceito por Deus, tentando compensar com ritos, com liturgias, né? Autoproteção exagerada é medo, medo de ser ferido novamente, então ela se reprime, ela retrai, certo? A busca de controle, querer dominar, é o medo de que algo saia então do previsto, então ela quer ter o controle de tudo, nos mínimos detalhes. A mentira também é medo, medo então de não ser aceito na verdade, né? Então eu quero deixar aqui alguns exemplos bíblicos de atitudes que são medo disfarçado. Amém? Agora eu quero dar alguns exemplos bíblicos. Antes eu dei alguns exemplos de frases de pessoas que falam, né? Frases que manifestam um medo. E agora então aqui eu quero dar alguns exemplos bíblicos para mostrar para vocês biblicamente como que o medo está revelado na Bíblia em várias formas, em várias nuances, amém? Então a insegurança é medo, tá? Gideão se sentiu incapaz, dizendo: minha família é a mais pobre e eu sou o menor. Juízes 6:15, amém? Irmãos, eu aconselho vocês, se vocês tiverem tempo, leiam essas passagens, amém? Leiam o contexto para vocês entenderem, amém? O receio é medo. Pedro teve receio ao andar sobre as águas, começando a afundar, ele clamou: Senhor, me salva. Mateus 14:30. Oramanto corrosiga derebecaralalalabachei. Rabagalabassorebecai. A dúvida é medo. Os 10 espias disseram: somos como gafanhotos, duvidando da vitória. Números 13:36.
33, desculpa. A incredulidade é medo. Tomé disse, olha só, Tomé disse, se eu não ver o sinal dos cravos em tuas mãos, de maneira nenhuma eu crerei. Olha a incredulidade de Tomé, manifestada nessa frase. Um medo de querer confiar em algo que não era verdade. João 20, 25. O querer aparecer, se aparecer, é medo. Ananias e Safira mentiram sobre a oferta por quererem se aparecer espirituais. Todos os discípulos estavam vendendo seus bens e não reteram parte do dinheiro. E eles venderam os seus bens, mas reteram parte do seu dinheiro. Então eles queriam se aparecer também espirituais e no fim acabaram retendo, mentindo ao Espírito Santo. Misericórdia, irmãos. A timidez exagerada é medo. Jeremias ele disse assim: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque sou uma criança. Jeremias 1:6. Olha só, a timidez. Eis que não sei falar porque eu sou uma criança. Moisés também, né, ele rejeitou no primeiro momento o seu chamado porque ele era gago e Deus usou o irmão dele, Arão, então, para ser boca, né, no lugar de Moisés. O perfeccionismo é medo. Marta se agitava com muitos afazeres tentando agradar, mas Jesus disse: pouco é necessário. Olha só, é forte, irmãos. Lucas 10, 41 e 42. O orgulho é medo. Saul, com medo do povo, ofereceu sacrifício sem esperar Samuel. Irmãos, aqui foi a pior coisa, né, que Saul fez aqui, né? Ele era para ter esperado e ele se adiantou, né? Não quis esperar. Até mesmo uma ansiedade, né? Poderia colocar aqui. Ansiedade é medo. Marta também foi um exemplo. Então, Lucas 10, 41 diz assim: andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Mateus 6,34 também vai falar que a ansiedade é uma manifestação da ansiedade. Amém? A comparação é medo. Saul se comparou a Davi e temeu. Davi tem mais vitórias do que eu. Olha só a comparação. Saul se comparando com Davi, quantidade de números, né? Quantificando através de números. 1 Samuel 18, do 7 ao 9. O ciúme é medo. Saul ficou com ciúme de Davi, temendo perder o trono. 1 Samuel 18, do 8 ao 9. A raiva descontrolada é medo. Caim matou Abel por medo de ser rejeitado diante da sua oferta. Gênesis 4, do 5 ao 8. A procrastinação é medo. O servo enterrou o talento porque teve medo de arriscar. Lucas 19, 21 também vai falar: Senhor, eu sei que tu eras um servo severo e eu tive medo, por isso ele enterrou, né, os seus talentos. Mateus 25, 25 e Lucas 19, 21. O silêncio forçado, ele é medo. Pedro negou 3 vezes por medo de ser reconhecido, né, e de ser pego também pelos fariseus, pelo pessoal. Mateus 26, do 69 ao 75. O apego excessivo é medo. O jovem rico, irmãos, olha só, ele não quis largar suas riquezas, preso pelo medo da perda. Marcos 10, 22. Ainda Jesus falou:
Vende tudo que tens e dê aos pobres. A Bíblia fala que ele saiu triste, porque ele era dono de muitas riquezas, né? A resistência à mudança é medo, irmãos. Então o povo preferiu voltar ao Egito em vez de enfrentar Canaã. Números 14. Olha só. Amém? A religiosidade sem vida é medo. Os fariseus, então, eles faziam Os fariseus faziam longas orações e ritos por medo de não parecerem santos. Mateus 23, do 27 ao 28. Irmãos, aqui onde que eu falei que a resistência à mudança é medo, se refere Números 14, do 3 ao 4. Amém? Números 14, do 3 ao 4. A autoproteção exagerada é medo. Elias fugiu para o deserto após Jezabel ameaçá-lo. 1 Reis 19, 3 ao 4. Amém? Olha quantos exemplos, irmãos, nós temos das diversas máscaras do medo. Amém? A autoproteção exagerada é medo. Bom, aqui eu já citei, né? Desculpa. A busca de controle é medo. Olha só, pessoas que querem controlar tudo, né? Controlar pessoas, controlar fatos, situações. Então o faraó endureceu o coração temendo perder o domínio sobre Israel. Olha só, Êxodo 14, versículo 5. Amém? E a mentira, irmãos, também é medo. Óbvio, né? Mas aonde tem um exemplo disso também na Bíblia, que Abraão disse que Sara era sua irmã por medo de morrer. Isso está em Gênesis 20, 2 e 11. Amém? Então, irmãos, um verdadeiro amor lança fora o medo. Amém? E medo não é a mesma coisa do que... Desculpa, o amor não é a mesma coisa do que paixão, né? Não é a mesma coisa. Então, às vezes, irmãos, o medo, ele também pode se manifestar em nossas vidas por uma hiperatividade de quem quer receber alguma coisa, né? Isso gera uma expectativa de futuro e não a proatividade de quem já recebeu do Pai tudo o que precisa. Amém? Então não confunda, irmãos, fé para receber, né? A fé verdadeira, ela é para entrega, ela é para renúncia, ela é para oferta. Amém? Para entrega, como sacrifício. Amém? Ninguém precisa de fé para receber algo. Muito pelo contrário. É na entrega, é na renúncia, no sacrifício. Amém? É na dor, é aquilo que precisa emanar de nós. Para isso nós precisamos ter fé. Amém? Então, muitas coisas que a gente vê hoje em dia aí, desse hiperativismo, é porque querem receber algo, né? E não uma proatividade da sua convicção em Deus. Assim como também fala em Efésios 1:3, né? Porque, deixa eu só ler aqui para os irmãos. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, ou seja, Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então Deus já nos abençoou, irmãos. Isso é um fato. Amém? E muitos vivem na expectativa de receber algo. Quando vivemos ainda na expectativa de receber algo, o amor de Deus não é aperfeiçoado em nós, ou seja, ninguém consegue ver o amor de Deus em nossas vidas, porque nós estamos sempre na espera de ser reconhecido, na espera de receber algo. Amém?
Então, no verdadeiro amor não há carência. Amém? No verdadeiro amor não há carência. No verdadeiro amor não há a solidão. Amém? No verdadeiro amor há plenitude. Pleno, cheio, convicto. Amém? Então, o que expulsa o medo da nossa vida é a ousadia. O que expulsa o medo da nossa vida é crer de que já somos abençoados. O que expulsa o medo da nossa vida é crer no amor de Deus sobre as nossas vidas. O que expulsa o medo da nossa vida é crer nas promessas que Ele já estabeleceu em nossas vidas. Amém? As promessas de Deus, irmãos, é algo eterno, é algo que não muda. Jesus, a própria palavra fala: passarão os céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Então as promessas de Deus, elas são eternas, elas não mudam. Se nós somos infiéis, Deus permanece fiel na sua palavra. Amém? Então, o que expulsa o medo é a ousadia, é colocar o pé então na terra prometida, sendo ela ainda ocupada pelos inimigos. Deus falou para o povo de Israel: vão lá e espiem em Canaã, essa terra já é de vocês. E os 12 espias foram. E lá tinha gigantes, enfim. O povo voltou, os 12 espias voltaram. E apenas Josué e Caleb perseveraram e falaram: não, nós vamos entrar, nós precisamos entrar. Essa terra será nossa. Apenas Josué e Caleb creram na promessa, irmãos. Esse texto é muito forte, irmãos. Amém? Muito forte mesmo. Porque eles creram, eles foram ousados, eles creram na palavra do Senhor. Deus já tinha falado: essa terra são de vocês. Irmãos, de todo o povo que saiu do Egito, apenas Josué e Caleb, nem Moisés entrou na terra prometida. Porque eles foram ousados, eles creram na palavra. Amém? Embora aos olhos eles foram lá ver, irmãos, e havia gigantes, mas a terra era abençoada. Amém? Mas eles creram. E apenas Josué e Caleb entrou. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, irmãos, amar é assumir um compromisso. Amém? Amar também é sofrer o ônus e não o bônus. Sofrer o ônus. Sofrer a perda. Amém? Então, quem verá o amor de Deus em nós quando ninguém quer perder? Quando ninguém quer se entregar, quando ninguém quer se sacrificar? Quem verá o amor de Deus em nós se a gente não fazer isso, irmãos? Amém? Romanos 5:8 diz, complementando sobre isso que eu estou falando, olha só, diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores, irmãos. Ou seja, Deus não decidiu nos amar apenas quando nós se convertemos, fomos batizados, aceitamos Jesus, daí Deus olha para nós assim: uau, parabéns, vocês aceitaram o meu filho Jesus, agora eu amo vocês. Não, irmãos. Amém? Ele nos amou. Deus, ele provou o seu amor quando ainda nós éramos pecadores. E esse é o nosso desafio: amar aqueles que ainda estão em pecado, para que através das nossas vidas eles vejam o amor de Deus, ainda que eles não mereçam. Amém? Esse é o desafio da igreja, esse é o desafio do corpo de Cristo, esse é o desafio dos verdadeiros crentes. Amém? Aleluia. Então nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. E foi esse amor, irmãos, que nos constrangeu
a conversão, a verdadeira conversão. Foi esse amor que me constrangeu, irmãos, quando eu me converti. Eu não estava dentro de uma igreja, eu estava fazendo coisa errada, eu estava no mundo. Nenhum pastor disse para mim: quem quiser aceitar Jesus, vem aqui na frente. Amém? E foi o amor de Deus, foi uma convicção de arrependimento de pecado revelado no meu coração do amor de Deus. Isso me constrangeu de tal maneira que eu mudei da noite para o dia, irmãos. Da noite para o dia. A primeira revelação que eu tive de Deus, que me curou, que me libertou, foi do amor de Deus como Pai. Amém? E isso somente o Espírito Santo pode revelar. Somente o Espírito Santo de Deus pode revelar o amor dele por você, quanto ele te ama. Então, é esse amor que nos constrange, que nos leva à verdadeira conversão, no verdadeiro fruto. Foi esse amor que nos constrange e que nos faz, amém, viver dia após dia em entrega, em renúncia e sacrifício. Porque Deus nos deixou o exemplo. E assim agora nós devemos ser o exemplo, amém, para o mundo. Amar o mundo. Amar o mundo. Quando eu falo mundo, não é o sistema do mundo, mas são aqueles que ainda estão em pecado, que estão ainda em ignorância. Amém? Que tenhamos graça, que tenhamos misericórdia daqueles que precisam ainda de salvação, que precisam de cura. Amém? Tem um texto, irmãos, que fala em Timóteo. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu não lembro de cabeça. Aqui, ó. Olha só. 1 Timóteo 2:4 diz assim: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha aqui, ó. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Aqui está falando, na minha Bíblia está falando todos, não é por alguns. Jesus Cristo morreu por todos, irmãos. Até por aqueles que você ainda acaba olhando e você diz assim: não é possível, eu não posso perdoar esse. Mas Jesus perdoou, irmãos. Jesus perdoou. Por isso que não existe, quando a gente diz assim, eu te perdoo, não, eu libero perdão. Porque o perdão na cruz liberou até esses pecados contra a sua própria vida, irmão. Irmão, você não tem o direito de não perdoar o pecado daqueles que estão pecando contra você, porque esses pecados que estão fazendo contra você, Cristo mesmo já perdoou na cruz. Então você deve liberar o perdão. Porque como Tiago fala, porque como Tiago fala, olha que tremendo isso, irmãos. Isso é sério, hein? Porque o juízo é sem misericórdia. Presta atenção, irmãos. Para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago 2,13. Irmãos, aqueles que não exercitarem perdão, não exercitarem misericórdia, sofrerão juízo, irmãos. Não sou eu que estou falando, mas é a Bíblia. Tiago 2,13. Amém? Por isso que Jesus vai bater na tecla aqui, nas bem-aventuranças. Ele diz assim, no capítulo 5, bem-aventurados os humildes, os que choram, os mansos, os que têm fome, os misericordiosos. Por quê? Porque eles alcançarão misericórdia. Amém? A mesma misericórdia que Deus teve com nós, sendo ainda nós pecadores, Ele nos amou primeiro, sem a gente se converter antes, sem a gente amar Ele antes. Ele nos amou primeiro. Amém? Essa misericórdia é que nós devemos ter para com todos, para com os mundos, para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão desviados, para aqueles que ainda precisam de cura, de salvação, de restauração. Amém? Porque a misericórdia que nos alcançou é a mesma que deve passar
pela nossa vida e alcançar a vida daqueles que ainda precisam de salvação. Amém? E nós, exercitando essa misericórdia, fará com que nós não soframos o juízo eterno. Porque aqui está falando, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aleluia. Amém? Aleluia, irmãos. Aleluia. Então ele deu exemplo. Então não tem como... Então, irmãos, não tem como o amor ser aperfeiçoado em nós enquanto nós sempre buscarmos uma garantia. Muitas vezes a gente pensa assim, não, mas eu só vou amar aquela pessoa, só vou ajudar se um dia ela se converter, A gente quer uma garantia primeiro. E fazendo isso, irmãos, o amor de Deus nunca vai ser aperfeiçoado em nós, porque nós vamos estar sempre com receio, com o pé atrás, voltando. Isso é uma das manifestações do medo em nossa alma ainda. E precisamos ser libertos disso. O medo de ser traído, o medo de ser roubado, vai nos impedindo com que esse amor venha a ser aperfeiçoado em nós. E ninguém verá o amor de Deus enquanto estivermos com essa raiz de medo. Amém? E é isso que o inimigo mais teme, irmãos. Quando nós somos libertos do nosso entendimento sobre isso, nós amamos, ainda que aquele que está do nosso lado, comendo no mesmo prato, ele venha me trair, e eu continue amando. É isso que liberta, porque eu sou liberto. Amém? Aleluia. Aleluia. Surya lamanto corosiga derebecai. Então o amor, ele é proativo. Ele ama ainda que a pessoa não mereça. O amor é proativo, ele não é consumista e nem vitimista. Amém? O amor, ele não é condicionado, ele é condicionante. Ou seja, quando nós começamos a ser aperfeiçoados no amor, a gente começa a dizer assim, eu vou amar essa pessoa, eu vou ter paciência, eu vou ajudar, ainda que ela não mereça, ainda que ela não se esforce, ainda que ela não se empenhe, mesmo assim eu vou estar aqui, vou estar disposto. Amém? E por que eu digo isso, irmãos? Porque a palavra de Deus fala assim, que mesmo nós sendo infiéis, Deus permanece fiel. Amor, irmãos, esse é o amor, irmãos. Esse é o amor. Nós somos infiéis e Ele permanece fiel. Amém? O dia, irmãos, que você se esforçar, se empenhar, se dedicar e amar aqueles que não mereçam, e eles continuarem errando contra você, mas se um dia eles se converterem, provavelmente um dia eles vão pensar e vão dizer assim, eu fui infiel a ti várias vezes e você permaneceu fiel. Esse é o ponto em que o amor de Deus é encarnado na terra, através da sua vida, da minha vida. Amém? E isso eu digo, irmãos, em qualquer esfera. Amém? Espiritual, relacional, porque isso é um fundamento eterno que eu estou falando aqui, não é para uma única coisa específica, limitada. Amém? Uma coisa interessante a se meditar aqui, que o contrário de amar é gostar muito, não é odiar. Por que o gostar muito
é o contrário de amar, porque o gostar muito, ele é movido por uma paixão. Amém? Um desejo. E a paixão, ela sempre vai estar relacionada àquilo que satisfaz a tua alma, satisfaz os teus desejos. E isso, ou seja, enquanto fizerem bem para mim, eu continuarei amando. Isso é gostar muito. Ah, mas a pessoa agora errou comigo. Eu passei anos sendo fiel à pessoa e a pessoa errou comigo. E eu agora trato ela da mesma forma. Agora eu corto o relacionamento. Como o amor de Deus será manifesto assim? Isso é um desafio, irmãos. Amém? Isso é um desafio. Então, o gostar muito é aquilo que eu falei ali. Se somos infiéis, Deus permanece fiel. Esse é o amar. O gostar muito é aquilo que eu faço, ou seja, eu continuo fiel se a pessoa é fiel a mim. A partir do momento que ela começa a ser infiel, eu também passo a ser infiel. Então isso é ser condicionado. Amém? E precisamos ser libertos disso. Precisamos ser libertos disso. Então, muitas vezes, o mundo está cheio de pessoas que gostam muito uma das outras, mas não amam de verdade. Por quê? Irmãos, olha o que fala em 1 Coríntios 13. Deixa eu só ver qual que é o versículo certo. 1 Coríntios 13, irmãos, diz assim, ó. 1 Coríntios 13. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Irmãos, se o mundo tivesse cheio de cristãos que realmente amassem, o mundo estaria transformado. Mas o mundo está cheio de cristãos que gostam muito, que são movidos pelas suas paixões egoístas. Quando a Bíblia fala que nos últimos dias o amor de Deus se esfriaria de quase todos, está falando o amor, não é a paixão. A paixão é movida pelas carências, pelas necessidades, pelos seus próprios desejos egoístas. O amor não. O amor não se satisfaz a si próprio. Amém? O amor não se satisfaz a si próprio. Deus fez tudo o que fez, não para se sentir pleno, não para se sentir satisfeito. Amém? Ele fez porque Ele ama, porque Ele quer uma família, Ele quer um povo zelado, exclusivo, de propriedade exclusiva dEle, uma nação santa. Amém? Então, de tanto muitas pessoas gostar muito, elas não amam e nem se entregam como deveriam, como Deus nos amou dando o seu único filho. Então esse é o nosso desafio, amar como Deus ama. Amém, irmãos? Era isso que eu queria compartilhar, que isso possa descer cada vez mais ao nosso coração, ao nível do nosso entendimento. Amém? Para que venhamos a viver isso na prática. Irmãos, acredito que é um desafio para todos nós isso, mas isso é cruz e isso é o Evangelho. Jesus viveu isso. Jesus disse assim: a minha vida ninguém tira, eu mesmo a entrego. Ou seja, o amor ele tem iniciativa. Que possamos ter essa iniciativa por aqueles que não merecem, porque um dia nós que não merecíamos o amor de Deus. Um dia nós fomos alcançados também por essa graça, por essa misericórdia. Ele deu o primeiro passo. Amém? Vamos orar.
Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, por essa palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, manifesta, revela, Senhor, em nosso coração cada vez mais a profundidade dessa palavra. E nos dê, Espírito Santo, o poder, a capacidade, Senhor, de colocar em prática o Teu amor, a Tua palavra, essa revelação daquilo que foi compartilhado aqui, Senhor. Senhor, nós repreendemos e aniquilamos, Senhor, todo o medo manifestado em nossas vidas em todas as áreas, Senhor. Que a presença, que o fogo do Espírito Santo do Senhor, ó Pai, que o amor do Senhor venha quebrar agora e aniquilar todas as raízes, todas as facetas e nuances da manifestação do medo em nossa vida, Pai. Sim, Senhor Jesus, traga luz, que o Teu Evangelho, a Tua palavra, traga luz, lâmpada para os meus pés, a Tua palavra, e luz para os meus caminhos. Espírito Santo de Deus, ilumina cada vez mais a nossa consciência, o nosso entendimento, para que possamos, Senhor, viver como Cristo viveu, nos entregar, que nós sejamos como ovelhas mudas, sendo levadas ao matadouro. Irmãos, o Evangelho, nós até podemos começar como ovelhas, mas o propósito é morrermos como um cordeiro. Esse é o Evangelho. Amém? Podemos até começar como ovelhas, mas o propósito do verdadeiro Evangelho é morrermos como ovelha. Amém? Nenhum dos homens de Deus foram poupados. Na igreja primitiva, tantos outros que passaram pela reforma da igreja foram apedrejados, mortos, caluniados, decapitados, esquartejados. Amém? Em nome de Jesus. Que eu oro para que o amor do Pai, que a graça do Filho e o fogo, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Amém, irmãos? Deus abençoe. Amo vocês em Cristo Jesus. Que o Senhor possa revelar e se manifestar cada vez mais através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Deus abençoe. Fique com Deus. Tchau, tchau.